ótima tarde a você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, estou ao vivo no BMC Market, porque aqui você fica por dentro de tudo que está movimentando o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu e Daniel Morales vamos ficar nesse debate com os nossos convidados de hoje. Teremos por aqui o Léo Monteiro, que é analista da Ativa Investimentos, e também o Anderson Menezes, que é fundador e CEO da Alkin Research. A gente vai bater um papo aqui com eles daqui a pouquinho sobre várias empresas, sobre setores e tudo mais. Porém, vamos começar dando aquele giro do mercado, falando um pouquinho sobre a Bolsa de Valores, que nesse momento opera estável aos 105.758 pontos, com elevação de 0,07%. O que a gente pode destacar no pregão de hoje? Petrobras subindo aí 2,73%, um volume financeiro de 1,3 bilhão de reais. E sabe o que a gente pode destacar de Petrobras também? Batendo as máximas históricas. Petrobras chegando a ser cotada aqui R$ 30,53. Provavelmente esse movimento de Petrobras, mesmo com a queda do petróleo no cenário mundial, se deve principalmente à aprovação do CAD pela venda, né, daquela refinaria para a Energy, e aí a Petrobras, isso aí já tinha sido avisado, né, já tinha sido comunicado ao mercado, 1,1 bilhão de dólares nessa negociação da Petrobras. E aí a gente vê os investidores com esse otimismo em relação à Petrobras. Além disso, a gente viu, né, que por conta aí das movimentações internacionais no preço do petróleo sendo negociado aí acima dos $80, a Petrobras anunciou reajustes. E isso, claro, já trouxe uma movimentação positiva para o papel, inclusive ao longo de toda essa semana. Então a gente pode destacar, sim, que Petrobras está sendo o destaque positivo nessa quinta-feira. Já no lado negativo, Localweb cai mais uma vez, Localweb sendo negociada aí com uma queda de 8,9%, mais uma queda nos papéis de Localweb, assim como nos papéis de Melios e Banco Inter. Aí a gente vê Magazine Luiza positivo, Redditor e Raia Drogasil, umas quedas aí bastante expressivas no pregão de hoje. O que a gente pode ver no pregão de hoje também, pessoal, é a questão das bolsas internacionais. As bolsas internacionais todas ali operando nesses mistas, né, nesses patamares mistos. As bolsas europeias fecharam mistas também. DAX na Alemanha subiu 0,13, FTSE no Reino Unido subiu 0,16 no fechamento. Agora, CAC na França caiu 0,5% e o índice Eurostoxx caiu 0,01, praticamente ficando ali no 0 a 0. Isso, claro, tem a ver com questão inflacionária, tem a questão dos Estados Unidos, todo mundo de olho no que está acontecendo lá nos Estados Unidos, desde o CPI ontem, com o PPI hoje, né, sendo divulgada, a inflação lá nos Estados Unidos trazendo aí essas movimentações e gerando toda essa expectativa. Será que vai ter uma elevação de juros já no mês de março? Os dirigentes do Fed, muitos dirigentes do Fed, dizem que sim, que é bem provável que isso aconteça. Inclusive, alguns dirigentes já têm dito que vão haver 4 elevações e não apenas 3 ou 2, como havia sido projetado, como havia sido essa expectativa anteriormente. Então, bem provável que isso vá mesmo acontecer. Agora, lá nos Estados Unidos, justamente por conta desse cenário, dessa perspectiva, as bolsas também operam mistas. Apenas o Dow Jones, né, o índice Dow Jones está subindo nesse momento, subindo 0,3%. Agora, o S&P está caindo 0,5% e a Nasdaq está caindo 1,13%. As bolsas americanas sofrendo aí com todo esse cenário de inflação. A gente viu que a inflação estava dentro da expectativa, estava em linha com o que os analistas estavam projetando, porém, bastante acelerado. O CPI ontem veio 7% em 2021, a mais alta em 40 anos. O PPI hoje veio acelerado também, praticamente ali 9%, né, na comparação anual, ou seja,
são dados que merecem ali uma visão um pouco mais com mais tranquilidade. Até agora, há pouco mesmo, a Lael Brainard, que é a vice-presidente do Fed, foi nomeada, foi confirmada como vice-presidente do Fed, ela falou que o Fed ele tem essa preocupação de olhar para a inflação, de trazer para a meta, de colocar tudo no seu devido lugar, sem tirar o olho também da questão do emprego lá nos Estados Unidos. E aí, com os Estados Unidos em linha, tranquilos ali, com a sua política monetária, com o seu crescimento, aí o mundo consegue seguir os passos dos Estados Unidos, seguir os passos ali da tranquilidade para poder, inclusive, ver as bolsas subindo. O dólar, deixa eu falar um pouquinho sobre o dólar. O dólar está caindo 0,34 nesse momento, sendo negociado aos R$ 5,51. Só um parênteses, hoje de manhã a Petax foi fechada lá em R$ 5,52. Na variação diária, o dólar chegou a ser negociado aí aos R$ 5,50, mas reduziu um pouco as perdas, mas mesmo assim, na casa dos R$ 5,51, é uma movimentação ali interessante do dólar nesse momento. Também a gente pode deduzir que isso tenha movimentado várias das empresas que a gente vê subindo, né? Principalmente as do setor frigorífico, setor bancário, entre outras empresas que a gente tem visto subir. E claro, essa questão de risco fiscal, movimentação dos juros futuros. O juro futuro hoje estava com muita oscilação. Inclusive, se não me engano, o Marco Saravalli trouxe essa visão no BMC News, né? Então, essa movimentação do juro futuro faz com que as empresas ligadas à tecnologia, as empresas que têm um duration um pouco mais longo, vejam essa movimentação de baixa no pregão de hoje. Bom, esse é o resumo, esse é o cenário que a gente vai trabalhar hoje aqui no nosso BMC Marketing. Vamos trazer novamente o Daniel Morales, já para desejar essa ótima tarde para ele, já para a gente já seguir aqui com as nossas notícias. Daniel Morales tomou sua aguinha, já estamos pronto para começar o nosso giro de notícias aqui no nosso BMC Marketing dessa quinta-feira, Morales. Vamos com tudo, Felipe. Boa tarde para você e boa tarde agora a todo mundo que está ligado no BMC Marketing. É isso aí. Vamos falar então sobre o volume de serviços, né, que foi divulgado agora cedo. O volume de serviços no mês de novembro registrou uma alta de 2,4% em relação a outubro. A expectativa era uma alta de 0,1%. Com o crescimento, o volume de serviços se encontra 4,5% acima do nível registrado em fevereiro de 2020, ou seja, antes do registro da pandemia. 4 das 5 atividades apresentaram alta. Serviços de informação e comunicação foram a maior alta, com 5,4% no período, e os serviços prestados às famílias também foram destaque desses dados. E o volume de serviços levou vários economistas a revisarem as projeções por PIB. A percepção é de que a alta pode fazer com que o crescimento do quarto trimestre não fique tão baixo quanto era esperado. Pois é, Morales. Por outro lado, o Citi reduziu as projeções para o PIB em 2021 e 2022. Mesmo os analistas achando que esse PIB do quarto trimestre não vai ser tão ruim quanto era o imaginado, mesmo o pessoal refazendo contas, falando que esse volume de serviços veio importante, né, para dar mais fôlego aí pro PIB do quarto trimestre e também, claro, já na expectativa pro PIB, pro volume de serviços de dezembro, né? O pessoal querendo saber o que vai acontecer. Mesmo assim, o Citi acabou revisando para baixo. O crescimento do ano passado foi revisado, saiu de 4,5% para 4,4%. Já o PIB desse ano passou de um crescimento de 0,3%, agora o Citi acha que vai retrair, uma retração de 0,3%. Segundo o Citi, os dados dos serviços fortes não evitam um rebaixamento nas expectativas. É isso aí. E o Tribunal de Contas da União não deve continuar o julgamento da privatização na Eletrobras na próxima quarta-feira, na primeira sessão ordinária do ano. Segundo o broadcast, o processo deve retornar à pauta apenas na sessão de 23 de março. O processo está parado desde dezembro, quando o ministro Vital do Rego pediu vistas. Existia aí a expectativa de que o processo voltasse agora. Nessa etapa,
o TCU avalia os valores envolvidos na operação, os efeitos das mudanças do regime de operação das usinas da estatal e a destinação dos recursos para políticas públicas e para amenizar tarifas. Pois é, Daniel Morales, inclusive Eletrobras, que estava num movimento até interessante, de alta, né? Começou um movimento de alta nessa manhã, já virou, tá? Já está caindo nesse momento. Eletrobras, quer ver, ó, Elet 3... está caindo 1,11% e Elet 6, 1,06%. A gente sabe que essa definição lá no Tribunal de Contas da União é muito importante para dar andamento no processo. Essa semana mesmo a gente falou que a Eletrobras já estava colocando ali no processo o follow-on, né, de suas ações, uma nova emissão de ações para poder fazer o arranjo da desestatização, mas travando o processo no TCU, cada vez mais vai ficando para frente esse processo de privatização. Os investidores não gostaram, Eletrobras caindo mais de 1% neste momento. E a Enalta, Morales, faz uma paralisação preventiva da sua produção do campo de Atlanta. O objetivo é inspecionar e reparar uma linha de produção. A empresa pretende fazer a retomada da produção de forma estável e segura. A avaliação inicial é de que o reparo deve ser feito num curto prazo, mas sem especificar nenhuma data. O campo de Atlanta está localizado na Bacia de Santos. É isso aí. E o Itaú anunciou a compra da corretora digital Ideal. O negócio vai ser feito em 2 etapas. O banco vai pagar 650 milhões de reais por 50,1% da corretora na primeira etapa. E os outros 49,9% devem ser pagos em 5 anos. O Itaú diz que a compra reforça a busca de soluções transformadoras num mercado em franca expansão. E de olho no digital, o Itaú também começou a testar a abertura de contas pelo WhatsApp. A experiência está sendo feita apenas com servidores públicos em Minas Gerais, mas a ideia é expandir a operação e facilitar o acesso a novos correntistas que hoje só podem abrir contas nas agências ou pelo site do banco. Daniel Morales, Itaú agora, ó, Itube 4, subindo 1,68%. Essa movimentação do Itaú aí para o campo mais digital, comprando corretora que opera derivativos, tentando aí, né, fazer uma movimentação nesse sentido, já que outros bancos, outras instituições financeiras estão bastante marcando território nessa área aí. Foi visto com bons olhos aí pelos acionistas do Banco Itaú, que estão comprando e subindo 1,6%. É uma boa alta, né, Daniel Morales? Com certeza, uma boa alta e uma boa ideia, né, também, né? Sim. Vamos ver se vai funcionar na prática, né? Mas é bom testar para saber se vai funcionar, né? É isso aí, maravilha. Pessoal, vamos então aqui ao nosso chat rapidinho, antes da gente chamar o Léo Monteiro. A Lígia tá falando assim, ó, comprei Petro ontem, hein? Olha, sensacional. O especulador falando que o dinheiro da Petro tá impressionante. O Felipe, por aqui também, Felipe, o Josias Teixeira. Quem mais? Ronaldo Martins, Vilmar Cli. Ó, Petri 3 tá subindo mais. Tá mesmo, tá até R$34 ao invés dos 30 da Petri 4. O Helder falando, minhas Petri 4 agradecem, Daniel Moraes. Todas essas coisas, hein? O MPK tá por aqui, depois que inventaram o Tá Ruim, nunca mais ficou bom. Meu Deus do céu, sensacional. O Rui das Neves, os dois na Cracolândia. Depois a gente foi pra Efigênia comprar câmera e microfone. Não foi isso, Rui das Neves. Não foi isso. Não foi. Que é isso, operar cannabis na Cracolândia, que é isso, lá nem vende essas coisas. A Rosângela Mendes. O povo viaja. O povo viaja, lá é outra coisa. Josias Teixeira, o Adriano Romano aqui, ó. Férias do Cabral de 3 meses, tá parecido com férias de juiz, viu, Adriano? Vou te falar. O Wellington Mota, o Thiago Trader, o Alexandre Ciber por aqui também, sensacional, sempre você por aqui, viu, Alexandre? Abraço para você, pro Ezequiel Santos, pro Will, Peter Santana falando boa tarde, Felipão, boa tarde, sensacional. Grande mestre, o Alexandre Ciber falando aqui. Enfim, estamos aí, o Antônio Carlos também. Vamos então, Morales, agora que a gente já deu boa tarde para todo mundo, agora que a gente já falou bastante sobre tudo isso que está acontecendo, vamos falar com o nosso convidado de hoje, o Léo Monteiro, analista da Ativa Investimentos. Vamos bater um papo com ele, já está aqui com a gente. Léo, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market, prazer falar contigo novamente.
Prazer, Felipe. Sempre bom estar aqui. Vamos bater um papo legal aí. Vamos lá. Vamos sim. Falando então, vamos falar um pouquinho sobre essa compra da Corretora Ideal pelo Itaú. A gente estava comentando agora há pouco, né, uma movimentação do Itaú aí mais para esse campo de operar derivativos, né, de uma corretora que acaba operando robôs. A gente sabe que a Ideal ela tem mais ou menos esse perfil, né, de derivativos, investidores estrangeiros, enfim. Queria saber como que você avalia essa aquisição do Itaú e o que isso acaba significando para o banco, na sua opinião. Olha, a gente enxergou o negócio de forma positiva, viu? Contextualizando um pouco, né? Se a gente olha para alguns anos atrás, ali desde a chegada, na verdade, do Milton Malui, que é o atual CEO do Itaú, né? O que a gente enxerga é o banco tentando tirar esse legado de um bancão tradicional e trazer modernidade para ele, né? Então, até mesmo no Itaú Day, né? No dia que eles apresentaram as estratégias aos investidores ano passado, se falou muito sobre migrar os dados para a nuvem, otimizar a estrutura de custos, né, reduzindo agências, focando numa estratégia Phygital, né, que une o físico com o digital, né, e eu acho que a aquisição da Ideal está super alinhada com isso. A Ideal é uma corretora que ela é muito focada no investidor institucional, né, e ela opera de uma maneira não tradicional ao modelo de corretoras, né. Geralmente, justamente pelo tamanho das ordens, né? Quando um gestor quer fazer uma compra e uma venda de um lote grande de ações, ele precisa ligar para um operador de mesa para realizar esse negócio. A Ideal, ela faz tudo por meio de automatizado, né? Mais ou menos como o investidor varejo, eu acredito, faça ali as operações ali no home broker. E eu acho que a aquisição ali, ela é um deal que vem para trazer tecnologia ao Itaú, né? Então, eu acho que existe muita sinergia de modelos de negócios, de tecnologia que o Itaú consegue trazer para dentro da sua estrutura. E um outro ponto interessante ali que eles mencionam ali no próprio fato relevante da aquisição é como esse negócio ele pode trazer ali, potencializar o que também está alinhado com a nova guinada ali do Itaú de modernização, o modelo de agentes autônomos do Itaú. Então, eles pretendem usar ali a tecnologia e os sistemas da Ideal como um modelo white label, né, que é aquele modelo que você não utiliza a marca, né, para você trazer ele para os outros segmentos do banco. Então, você consegue potencializar, por exemplo, as ordens que os clientes ali do Ion, por exemplo, que é o modelo de agente autônoma do Itaú, realizam, eles podem ser feitos pelo modelo da própria Ideal. Então, acho que tem muita sinergia de receita e de custos. A gente achou o negócio bastante interessante e, acima de tudo, alinhado com o que o Itaú já vinha falando para os investidores há algum tempo, né? Ô, Léo, e aí a gente viu, né, que essa parcela que o Itaú comprou coloca o valuation lá da Ideal praticamente em 1 bilhão, né, de reais, e eu queria saber como que você vê tanto esse valuation quanto depois, né, quando incorporar praticamente ali a corretora no Itaú, como que vai ser a sinergia desse negócio e o que poderia trazer, né, em termos de valor para o banco. Você tem essa percepção? Então, no próprio fato relevante, acho que a operação ela é dividida em duas etapas, né? A primeira é uma compra do controle da companhia por 650 milhões, se não me engano, um pouco mais que isso, talvez. E aí, a segunda etapa, eu acho que eles deixam entender que seria mais ou menos no mesmo valor, né? Que daria mais ou menos 1.300 bilhão, mas pelo menos para mim não ficou claro ali no próprio fato relevante se seria nesse valuation. Agora, acho que para o Itaú esse negócio faz sentido. Acho que é um valuation que é compatível ali com o que o banco poderia pagar, né? Em termos de sinergia, como eu disse, eu acho que tem sinergia de custos ali, de tecnologia que o Itaú consegue trazer para si. Mas eu acho que a gente ainda tem que observar ali como é que esse mercado vai se comportar ali. Até porque, como você mencionou ali antes, que como a Ideal é muito focada, tem uma participação muito relevante ali no mercado institucional, que é um mercado que o Itaú também tem participação, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ver como é que isso vai ser integrado junto, né? Como é que, no final de tudo, o Itaú vai equilibrar todo esse negócio como um todo. Acho que ainda tem algumas dúvidas a respeito do negócio, mas a princípio a gente viu como bastante interessante e alinhado com a estratégia do banco.
Legal. Léo, e sobre o processo de fusão entre Unidas e Localiza, né? As empresas elas tiveram um parecer favorável, né, do CAD, mas desde então as duas empresas elas viram queda nas ações. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre esse processo e o benefício da união das empresas, ele já estava precificado? Olha, para a gente é um negócio que é transformacional para as duas empresas, né? Você une a maior empresa do segmento Rent-A-Car, né, que é aquele aluguel para pessoa física, com a maior empresa do segmento GTF, que é a Unidas ali, que é o segmento focado em terceirização de frota para a empresa. Para a gente não há dúvida que o negócio é transformacional, né? Claro que o CAD ele impôs remédios até pesados ali, vai ter que acontecer desinvestimento em frota, né? A gente ainda não sabe exatamente o número, até porque isso depende de quem vai ser o comprador de tantos veículos assim. Acho que isso ainda vai ser algo que a gente ainda vai ter que olhar mais para frente, né? Pelo que ficou claro ali, eles vão ter que abrir mão da marca Unidas, mas é importante mencionar que toda essa negociação com o CAD foi feita junto com as companhias. Então, eu acho que não é algo que, de certa forma, continua sendo muito interessante para as duas. Para a gente falar de desempenho das ações, sinceramente, é até difícil falar isso, porque é difícil encontrar nos últimos 3 meses algum setor que teve um bom desempenho, né? Eu acho que tem muito ruído ali no meio, né? Tem fatores políticos, econômicos interferindo. E olhando mais especificamente para o setor, eu acho que pesa bastante o fato de que ainda não tem uma clareza de quando a normalização da cadeia produtiva de automóveis vai acontecer, né? As montadoras já estão falando que 2022 ainda vai ser um ano difícil em termos de produção de veículos, né? E isso acaba afetando diretamente as locadoras, primeiro porque o preço dos veículos novos ele sobe muito justamente pela escassez deles. Então, as locadoras elas ficam com dificuldade de repor frota. A primeiro momento, isso é bastante o que a gente tem visto nos resultados, né? Tem potencializado os resultados das locadoras, porque elas conseguem vender o veículo nos seminovos muito mais caro. Mas no longo prazo, se elas não conseguirem renovar sua frota, elas vão ter um limite de veículos que elas vão poder vender, né? Então, se esse problema de fornecimento na cadeia produtiva se prolongar por muito mais tempo, é possível que isso tenha um impacto direto ali na operação das locadoras. Legal. Ô, Léo, você falou difícil de achar empresa, né, que tenha tido uma alta aí expressiva, alguma coisa. Eu ia até falar, né, a Movida também enfrenta essas quedas recentes. E eu queria até ressaltar contigo, né, problema de cadeia de produção. Aí a gente vê pandemia também, a gente vê cenário econômico, né, algumas restrições, as pessoas com menos poder de compra, a inflação bastante elevada também. Li recentemente que esse setor aí também está encontrando algumas dificuldades de negociação com as montadoras, né? Enfim, esse cenário todo aí para o setor de locação de veículos pode sugerir aí um momento um pouco mais complicado aí ao longo desse ano de 2022, principalmente também porque a gente vê projeções de PIB bem baixo, né? Um crescimento baixo e tudo mais, e novas variantes pegando o pessoal aí. Você acha que, de repente, esse ano vai ser mais complicado ainda? Ou tão complicado quanto? Olha, o que a gente enxerga é que, para o longo prazo, os fundamentos do setor de locação continuam bastante sólidos, né? Eu acho que é um fato de que há uma mudança na percepção sobre um veículo para a população, né? Acho que o desejo para se comprar um veículo diminuiu, as pessoas têm optado por novas opções, né? Hoje em dia você consegue fazer contratos longos. Eu acho que as locadoras elas vêm aí nesse fundamento aí muito forte para frente. E quando se fala até de pandemia, tem um efeito de substituição interessante quando a gente fala de viagens, né? Que às vezes as pessoas acabam optando por fazer viagens domésticas em vez de internacionais, e aí você sempre vai alugar um carro ali quando você viaja. Isso pode ser um fator interessante para as locadoras. Por outro lado, eu acho que o maior peso ali que fica ali negativamente para as locadoras é justamente essa incerteza, como eu disse antes, essa incerteza em relação
a cadeia produtiva. Eu acho que, pelo que as montadoras têm dito aí, essa dificuldade vai se perpetuar em 2022. Eu acho que pode sim ser um desafio para as locadoras, mas principalmente para as menores. Assim, as grandes locadoras ali, elas... Primeiro que qualquer veículo que aparece para ser vendido, as locadoras estão comprando. Então, o que a gente tem visto muito forte ali na verdade, uma mudança de mix da frota das locadoras. Né? Antes se comprava um Uno, agora está se comprando um Renegade, por exemplo. E isso tem impacto direto em ticket, depreciação, uma série de outros fatores. De fato, eu acho que tem muita coisa pesando negativamente, né? A gente pode citar ali, por exemplo, você me disse, o preço dos veículos, isso deixa mais caro, por exemplo, eu acho que para o setor ali do segmento de, por exemplo, motorista de aplicativo, está cada vez mais pesado ali para o motorista de aplicativo manter a operação dele, né? Com a gasolina alta, o preço do aluguel altíssimo, né? Acho que isso impacta diretamente ali naquela operação. Mas as locadoras, elas têm uma operação bem diversificada também. Eu acho que isso é um ponto de vantagem. 2021, apesar desses desafios, foi um ano bom para as locadoras. Muitas tiveram recorde de EBITDA, etc. Eu acho que 2022 vai ser mais difícil, respondendo a sua pergunta mais diretamente. Vai ser mais difícil. Eu acho que esse problema de renovação de frota ali, ele vai se tornar um problema mais real em 2022, se de fato as montadoras não conseguirem entregar os veículos como está acontecendo agora. Mas eu acho que para longo prazo o fundamento continua sólido. A gente gosta do setor, apesar dos desafios aí no curto médio. É que esses resultados de 2021 também vieram pela venda dos veículos, né? O operacional da empresa acabou sendo prejudicado ali, mas a venda de veículos foi absurda, né? Foi muito boa. Não só isso, quando você comparar ali com 2020, quando a gente teve um período de lockdown forte, né? O efeito comparativo ele beneficiou o resultado delas, né? Se você olhar ali taxa de ocupação, todas com taxa de ocupação altíssima, né? Como eu disse, esse fato de você estar mudando o mix da sua frota, você consegue praticar preços maiores também. Então, isso também ajudou na receita com a operação de aluguéis também, apesar de eles estarem tendo esse problema ali de balancear quantos veículos eles podem vender e quantos veículos eles têm que manter para alugar. No final, a locadora ela não é uma empresa que vende carros. O main business deles é, de fato, alugar. O que a gente deve ver em 2022, se eles não conseguirem comprar a frota da maneira que eles querem, é a receita por seminovos vir mais fraca do que em 2021, né? Legal. Léo, a Localiza ela informou nessa semana que sofreu um ataque hacker. Não afetou a base de dados, mas provocou aí a interrupção parcial das operações. Como é que você vê esse incidente? Quais consequências aí podem impactar a empresa? Olha, a princípio, né, a gente nunca tem a informação com total clareza, né, mas a princípio eu vejo, como você disse, um incidente. Eu acho que ali o que aconteceu ali foi uma realização momentânea ali dos aluguéis ali, nada que afetasse a princípio a nossa tese de investimentos, o valor da empresa, mas eu acho que é uma realidade que não só a Localiza, mas que todas as empresas estão tendo que se preocupar muito forte hoje em dia, né, da proteção cibernética, né, proteção de dados pessoais. Eu acho que isso é uma realidade que vai para além da Localiza e que eu acho que as empresas têm que estar preparadas para esse tipo de perigo, né? E concentrar seus esforços para criar tecnologias que protejam os dados, a empresa e os clientes. Né? Maravilha. Léo, eu só queria voltar num assunto lá que eu estava refletindo agora há pouco, você falando sobre a mudança no perfil dos carros comprados pelas locadoras, né? Ao invés de comprar um Uno, que você falou, vou comprar um Renegade. Isso aí se dá por conta das fabricantes, porque a gente tem lido recentemente as montadoras tirando esses carros populares mais de linha, né? E também pelo alto preço, né, de fabricação, alto custo de fabricação. A gente vê o HB20 sendo negociado aí, sendo vendido a R$100 mil, Gol, Voyage, esses carros tidos, né, um pouco mais populares.
Essa mudança no perfil é por conta das montadoras ou é mais um alinhamento estratégico das locadoras para atender um público um pouco mais com mais poder aquisitivo ou de repente com uma exigência maior? Você tem essa percepção, essa informação? É por causa das montadoras, sim. Como você disse, assim, eu acho que não existe mais carro popular. E justamente porque existe uma escassez de oferta na produção de veículos, falta peça para você se veículos, as montadoras estão focando seus esforços nos carros que geram mais rentabilidade para elas, que são carros de perfil um pouco mais caro, né? E é o que, do ponto de vista das locadoras, eu acredito que, como a demanda está alta e a oferta está baixa, eles estão comprando o que comprar. No caso, por coincidência ou não, são os carros de maior valor agregado, né? E é o que a gente tem visto aí no último ano, e eu acho que deve continuar acontecendo isso. Entendi. Que eu estava pensando também que, assim, se o custo de produção, né, vai aproveitar um semicondutor, vai aproveitar um chip e tal, a montadora ela acaba aproveitando para os carros de maior valor agregado, que pode vender por um preço mais alto, né? Não necessariamente vai nos mais populares. Tá certo, então, Léo. Tem mais pergunta aí, Morales? Vamos lá? Podemos, vamos lá. Tem mais uma pergunta aí, mudando até um pouquinho de assunto. Falar um pouquinho sobre o setor de seguros, Léo. A Sul América, ela comprou a Sompo Saúde, né, por 230 milhões de reais. Queria saber qual que é o impacto dessa aquisição na estratégia de consolidação e crescimento de market share da Sul América. Então, quando a gente fala do setor de saúde, né, ali os seguros de saúde, planos de saúde, a gente fala de um setor que ele é subpenetrado, né? Cerca de 23% da população brasileira tem acesso a planos de saúde, e ele é muito pulverizado, ou seja, se a gente não separar os Unimedes nas Unimedes estaduais, não tem nenhum player com mais de 12%, por volta de 12% do mercado. Então, é um setor que ainda tem muito espaço para consolidação, e era algo que a gente já esperava aí que a Sul América fizesse e vai continuar fazendo ali. A Sompo é uma seguradora tradicional em São Paulo, então foi uma aquisição bem interessante. Eu acho que a gente já sabia que eles iam fazer uma aquisição relevante, tem mais de 100 mil vidas, né? Mas até surpreendeu a gente por ser uma seguradora, uma operadora de planos tradicional. A gente viu o negócio como positivo e eu acho que é um fenômeno que vai continuar. A gente vai continuar vendo movimentos como esse ao longo de 2022. A gente tem aí para acontecer, de fato, a fusão da Hapvida com a Notre Dame também, ali, que opera um plano de saúde. Mas por parte da Sul América também a gente deve ver movimentos como esse em regiões estratégicas para a companhia, que pode ser no interior de São Paulo ou no sul do país, Paraná, regiões que têm um PIB per capita alto, né, e que a companhia não tenha tanta atuação. O que a gente viu em termos de discurso da companhia é crescimento também em segmentos mid-ticket, né, que são de ticket médio um pouco mais acessíveis, né, até para competir um pouco com outros operadores que praticam preços mais baixos. E eu acho que a gente pode ver algo nesse sentido aí para 2022, para além dessa aquisição que a gente viu agora. Legal, Léo. Léo, quero agradecer então sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, trazendo sua visão para esses setores aí, esses papéis que a gente comentou. Então, até uma próxima. Um abraço para você. Obrigado, viu? Valeu, Felipe. É sempre bom falar com vocês e até a próxima. Tamo aí. Valeu, um abraço pro Léo, para todo o time da Ativa também, sempre muito solícito aqui com a gente. Daniel Morales, vamos dar um giro do mercado aqui, só para a gente ver como é que está a movimentação da Bolsa nesse momento. Conta aí pra gente. Bora então, rapidinho então, Ibovespa caindo aqui 0,10% aos 105.576 pontos. Vamos às altas aqui, os papéis aqui da Marfrig estão subindo 4,81%, Santander 3,89%, Petri 3, subindo 3,03%, Prio 3,
PetroRio 2,67%, Petri 4, agora subindo 2,26%, Itaúsa subindo 2,26%, Copel 1,94%, subindo também JBF, Minerva, JBS, Minerva, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, BRF e Suzano também. Nas baixas aqui, Localweb com menos 10,16%, Melios com 7,06%, Magazine Luiza caindo aqui 6,02%, BID11, o Banco Inter com 5,42%, Natura com 4,92%, Via, Raia, ou melhor, Redditor também caindo, positivo, Qualicorp, Raia Drogasil, Pets, Pão de Açúcar, Carrefour e também Embraer caindo. O dólar agora também caindo 0,23% aos R$ 5,54, Felipe. Valeu, Daniel Morales. Então vamos agora chamar o Guga Almeida, que está aqui com a gente, conectado. Não se engane, não é o BMC Pre-Market. Hoje estamos às 2h47 com o Guga para a gente bater um papo aí, né, Guga? Você fazendo jornada dobrada aqui na BMC. Mas, Guga, basicamente o que a gente quer saber é sobre Petrobras, o volume da Petrobras, a movimentação, batendo máxima histórica aí nesse papel, e a gente queria saber, claro, a sua visão para Petrobras aí. A gente comentou mais cedo sobre o preço do petróleo, né? E Petrobras, mesmo com o preço recuando, tá subindo e tá batendo máximas, né, Guga? Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Daniel. Pô, essa dupla aí é demais, hein? A dupla aí do Pre-Market, né? Tenho aprendido muito com vocês. Vamos lá, falar da Petrobras. Bom, rompendo máximas históricas, na contramão, assim, do que muitos imaginavam. Deixa eu compartilhar. Vocês querem que eu compartilhe a minha tela aqui? Né, para mostrar para vocês o que eu estou enxergando. Vou compartilhar aqui a minha janela, para que a gente possa entender, né, este momento aqui. Estou acompanhando todas as empresas de commodity aqui no Brasil, né, e aqui no lado está o gráfico da Petrobras. Bom, eu acho que esse grande movimento, né, Felipe e Daniel, que eu estou enxergando, ele está muito rompendo aquele movimento de pessimismo que nós tivemos no início de 2021. Não sei se vocês se lembram, quando teve a saída, né, do presidente da Petrobras, e o mercado ele ficou mais volátil. Muitos analistas falavam que Petrobras, de certa forma, né, o pessoal tinha que deixar de lado por hora, e não fazia sentido investir. Porque eu estou trazendo essa informação porque são aquelas velhas narrativas, né, que fazem com que o investidor não tome boas decisões, né? A Petrobras vem acumulando desde então, desde aquele período, deu muita chance para entrar, 67% de valorização. E agora, né, rompendo esse nível, querendo ou não, é um nível psicológico bem importante, rompendo as máximas de 2008, a gente já tinha feito as máximas, né, mas toda vez que trabalhou nesses níveis de preço dos R$30, trabalhou com muita dúvida, com pouca amplitude no movimento, né, mostrando aqui dificuldade de superar, ou de certa forma uma certa insegurança em superar esse nível de preço. Agora vem rompendo, né, e tudo leva a acreditar que, poxa, tem muita chance de acelerar essa movimentação e, quem sabe, ir trabalhando dos R$35, tá, Felipe? Eu só começaria a ficar um pouquinho preocupado aqui no curto prazo se por um acaso vier a trabalhar abaixo dos R$29 novamente, mas vejo aqui pelos indicadores que tem espaço para andar, o movimento no dia de hoje tem espaço para andar, e a Petrobras está fazendo, né, ao longo desse período aqui, uma movimentação muito forte de desinvestimento, e isso faz com que a companhia, né, além de ter mais caixa para pagar suas dívidas, também consegue focar naquilo que é o mais importante para ela, que é a exploração, né, exploração do petróleo, principalmente ali no pré-sal. Pois é, Guga, você falou muito bem aí, né, daquele alvoroço que acabou causando no mercado com a saída do Castelo Branco, e eu lembro, né, a Petrobras chegando, um pouco antes disso, né, lá em 2020, Petrobras chegou, se não me engano, R$9, R$10 ali, o pessoal, toda aquela crise do petróleo com preço negativo,
pessoal falando que não ia ter mais petróleo, e aí depois, né, toda aquela questão de eletrificação, energia limpa, que petróleo não ia ser, né, tudo isso daqui para frente, mas hoje mesmo já teve banco falando que a produção do petróleo vai crescer pelo menos até 2030, né, e isso também pode estar animando as empresas do setor, né, mesmo com o recuo de hoje, mas o petróleo está numa tendência de alta aí, como a gente comentou mais cedo, né. Isso me agrada bastante, Felipe, porque me mostra que os principais players no mundo, eles estão acreditando de fato numa retomada de economia, né? A gente já está nesse movimento de retomada de economia, obviamente que a gente é muito impactado pela questão desses ruídos de curto prazo, que tem muitos ruídos que são de fato passageiros. Não estou falando de inflação, não estou falando de outros pontos, mas tem muitos ruídos que são passageiros, e o mercado, né, principalmente o mercado de petróleo, já percebeu, olha, vai ter muito estímulo ainda, vai ter muito investimento em infraestrutura, as pessoas vão se movimentar, sim, cada vez mais, mesmo havendo essa movimentação aí toda do metaverso, o pessoal fica cada vez mais paradinho, né, eu acredito que as pessoas vão se movimentar cada vez mais, não é à toa que a gente viu toda essa movimentação aqui de final de ano, né, das pessoas se deslocando de fato, e, bom, todo mundo tem um pouco de fonte, vai atrás de informações, eu conheço pessoas desse ramo e, de fato, eles falaram, nunca se viu tamanha movimentação em contratação, né, nesse setor do petróleo, como se está vendo agora, se for comparar os últimos 10 anos, então está muito, muito, muito aquecido mesmo, esse setor está muito aquecido, esse mercado do petróleo. Maravilha. Ô Guga, você falou metaverso aí, a gente já viu gente vendendo terreno no metaverso, vendendo roupa, revendendo calçado. Será que vai ter gasolina no metaverso também? Só tem que ver se a Petrobras não vai elevar o preço lá dentro também, né? Boa pergunta, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse metaverso aí. Tá certo. Ô Guga, o pessoal tá falando, tá gostando aqui de você aqui à tarde, mas eu sei que o tempo foi curto, a gente só bateu um papinho mesmo de Petrobras. Valeu, meu amigo, obrigado por falar um pouquinho de Petrobras, esse movimento todo aqui com a gente no BMC Market. A gente se vê amanhã no Pre-Market, viu, Guga? Abração para você. Abraço, valeu, tchau, tchau. Falou. Abração, Guga. É isso aí, esse foi o Guga Almeida deixando aí a sua mensagem sobre altas históricas da Petrobras nessa quinta-feira, 13 de janeiro, agora 2 horas e 53 minutos. Esse foi o nosso querido Guga Almeida, todo dia comigo, hein? No Pre-Market, a partir das 9 horas da manhã. É isso aí, pessoal. Vamos então dar sequência aqui ao nosso BMC Market. Eu quero chamar o nosso próximo convidado. Hoje assim, um convidado atrás do outro. Vamos falar com o Anderson Menezes, fundador e CEO da Alkin Research. Já está aqui com a gente. Anderson, seja muito bem-vindo. Um prazer falar contigo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Daniel. Tudo bom com vocês? Prazer, sempre uma honra. Fala, Anderson. Tudo jóia, maravilha. Melhor agora falando contigo. Inclusive, Anderson, queria começar já falando um pouquinho sobre o setor de shopping, né? A Multiplan liderou as altas ontem e hoje ainda acaba aproveitando um pouquinho desse rescaldo, né, das prévias operacionais. Queria saber qual que é sua avaliação desses dados da Multiplan, como você viu esses números e o que você pode falar para a gente a respeito dessa situação. Sim, perfeito. É um dos poucos dados que a gente teve de prévia operacional, né, principalmente dentro do varejo em relação ao quarto T21. Então, né, um número ali que ficou todo mundo de olho, né, acabou se refletindo para todo o varejo, que foi até bem positivo, mas aqui na Alkin a gente vai ter um ponto de atenção, né, acho que foi, se eu não me engano, 8,1% o avanço, né, em relação ali a 2019, mas chamou para a gente a atenção de que não se trata ainda de um ganho real. Lógico que é muito positivo, né, 2019 foi um ano base excelente, ali até para referência, é bom que os números já estejam avançando em relação a 2019, mas ainda não é um ganho real quando você coloca essa inflação no período, né, que de dezembro de 19 para cá, né, de dezembro de 21 foi quase 16,3%, 16,4%, né, então não é um ganho daqueles real ainda, né, que a gente desejaria que tivesse acontecendo, mas, né, olhando o copo meio cheio ali, né, sempre a parte otimista, se trata de número positivo que pode, né, se refletir também para outras empresas do setor. Então, sem dúvidas, como você falou, algo que já está se perpetuando, né, para hoje ainda,
né, o movimento nos shoppings, né, Natal, Black Friday, a gente sabe que não foi lá essas coisas, né, os primeiros dados já mostram. Eu acho que boa parte dos resultados corporativos, né, que já vão começar a sair aqui no Brasil no começo de fevereiro, né, os gestores vão estar ansiosos para olhar esse desempenho, então pode ter muita diferença entre empresas, mas voltando ao cerne da questão, eu acredito ali que isso seja sim uma boa referência, né, um bom primeiro gatilho ali e sinal, né, até para o que a gente pode esperar para as outras empresas, tanto dos shoppings quanto para o varejo como um todo. O Anderson, e o setor de shopping ele foi bastante impactado, né, aí com a pandemia e veio se recuperando aí depois de reaberturas e também vacinação, mas agora com a Omicron as empresas estão com o fantasma do fechamento de novo no radar. Você acha que esse cenário ele pode dar uma segurada na recuperação do setor? Sim, com certeza. Eu acho que não tanto do setor em si, que eu acho que na prática, né, a gente não vê em nosso cenário base aqui que a gente tenha novos lockdowns, tá? Eu acredito, né, que são 2 anos aí de aprendizado do setor, né, principalmente dos shoppings que a gente está falando aqui, né, de que eles aprenderam a lidar, né, as medidas sanitárias todas implementadas, então já há uma segurança ali, né, satisfatória para você mantê-los abertos. É lógico que é uma pressão, né, de outras partes aí do setor, né, para fechar, né, diminuir o horário de funcionamento. Você também está tendo um impacto negativo muito grande até da própria força de trabalho, né, envolvida ali na manutenção, na operação dos shoppings, né, tem funcionários já talvez infectados, então você não tem, se tem 100 funcionários, você talvez tenha 80 ali, né, que tenham que fazer o mesmo trabalho, então isso dificulta um pouco, então você vê até uma pressão recente de algumas organizações ali para você reduzir o horário no shopping, para você conseguir, né, ter uma operação que seja condizente, né, com essa menor força de trabalho, mas a gente não vê o fechamento, o lockdown acontecendo novamente, tá? De fato, né, dentre as vertentes e as teses que a Omicron não pode levar, sem dúvidas, é transformá-la, né, a transformar o coronavírus, a Covid-19, numa endemia, né, ou seja, vai ser algo cada vez mais próximo do que a gente tem hoje com a gripe, né, que é quase todo ano, a gente tem épocas aqui no Brasil. Lógico que ainda é preocupante, lógico que ainda é um número de casos extremamente elevado, né, mas no que tange ao fechamento, no que tange à reabertura aqui, na prática não tende a fazer tanto efeito. Faz efeito no que eu te falei, na força de trabalho, faz efeito principalmente, eu acho que na expectativa dos investidores, né? Então acho que o investidor, né, com receio de que essa variante se transforme em novas variantes talvez mais graves, né, aí sim a gente pode ter, né, um pé atrás, acho que no linguajar popular acho que seria isso, um pé atrás do investidor, né, em relação a esse tipo de empresa, em relação a qualquer empresa ligada a turismo, reabertura, que possa vir a afetar as ações, tá? Mas as empresas em si não tendem a ser afetadas no cenário que a gente trabalha aqui, que não envolve novos lockdowns. Então, é lógico que a gente tem que ficar atento, né, o que o governo pode fazer, o governo pode determinar esses lockdowns, né, dependendo de como encaminhar a pandemia, mas ao que tudo indica, né, dado principalmente desse nível de letalidade menor, né, e dado a vacinação que agora já está caminhando para a terceira dose em boa parte da população, né, já é um outro cenário do que a gente teve lá no começo da pandemia que ocasionou o fechamento. Então, de fato, é bom ressaltar que também é outro cenário que a gente tem agora que, sem dúvidas, envolve mais proteção e menos letalidade. Então, a gente está até cauteloso, né, em relação à possibilidade de nova variante, mas de certa forma ainda, né, não tão preocupado em relação a possíveis impactos negativos no lockdown ou no fechamento. Entendi. Ô Anderson, as empresas de varejo, né, elas também acabaram seguindo mais ou menos essa linha dos shoppings, até porque dependem bastante aí de circulação de pessoas e um ambiente econômico favorável. Como você vê o setor, você acha que está difícil conseguir um gatilho aí para a alta das empresas ligadas ao varejo, diante de tudo isso, de todo esse cenário que a gente está passando? Está muito difícil, Felipe, o varejo. Olha, acho que nem os mais pessimistas veriam o que a gente está vendo agora. Você vê Magazine Luiza, se não me engano, já bem próximo, é a mínima do que a gente viu no ápice da pandemia de 2020, né? R$3,95 já a ação da última vez que eu vi hoje. Então, assim, acho que é um grande exemplo do quanto, né, o Mercado Livre, Magazine, Americana, sobrou para ninguém, né? Acho que ninguém, talvez só o Mercado Livre tenha saído um pouco menos machucado dessa turbulência, mas é lógico que o maior acaba sofrendo menos. Eu acho que está muito difícil sim ter um gatilho, Felipe, porque não é um, não são dois, não são três problemas, né? São vários problemas que têm afetado o setor de varejo. A perda no poder de compra, né, a inflação, né,
tornando os produtos mais caros. Então, por um lado, a pessoa ganha menos salário, por outro lado, as coisas estão mais caras, então ela perde ali nas duas pontas, né? A competição que está muito maior com os players asiáticos aí, muito capitalizados, né, entrando firme aqui no Brasil, e também você tem a inflação, mexendo muito com a Selic e isso tornando o custo de capital das empresas mais forte. Então, uma série de iniciativas talvez que a gente tivesse previstas para esse ano, né, para essas empresas do varejo, né, então talvez tendo que ter postergadas. Em notícias recentes, talvez vocês tenham até compartilhado de que as próprias grandes empresas do varejo, né, a Amazon, até a Via, Mercado Livre, já estão revendo, né, a sua política de preços para os sellers, os vendedores do marketplace. Então mostra, né, o quanto que elas estão tendo ali, né, que pressionar e usar de artifícios para poder segurar o capital que não está entrando através das vendas. Então, sem dúvida vai ser desafiador. A gente está muito ansioso até pelo que pode vir esses resultados aí. Pode ser até surpreender positivamente, né, dado que a gente tem uma expectativa muito negativa, né, então qualquer coisa que for boa ali acho que tende a ser positivo, mas eu acho que por mais que tenha um susto ali para cima, 2022 não promete ser fácil. Talvez lá para o final do ano, quando a gente tiver Copa do Mundo, Black Friday, eleição já passando, ali a gente tem um outro cenário, né? Talvez mais até lá, né? Até a gente ver essa Selic normalizada, a gente precisa também ver se a Selic é 11,5%, como está projetada, vai ser suficiente para segurar a inflação. Então ainda a gente não vê como um momento de virada. Pode ser, lógico, a gente sabe que o mercado financeiro é um indicador antecedente, né? Que coloca as coisas no preço ali tudo antes de acontecer, mas por hora, né, a gente acha que a incerteza é muito elevada, apesar do preço depreciado, né? A gente sabe que, poxa, a ação da Via estava barata a 5, mas agora está 4, né? Então você já perde aí uma boa parte do seu capital. Então tem que ter muito cuidado, a gente sabe o quanto que é importante e quanto que a gente preza aqui na Alckmin pela proteção do patrimônio. Então, nada mais do que cautela a gente recomenda nesse momento para esse setor. O Anderson, você estava falando justamente aí do varejo, e a gente fala no varejo, a gente pensa logo nas maiores, né? Como a Via e o Magazine Luiza, que você bem destacou, que inclusive atuam mais também no e-commerce, né? Por outro lado, nós temos também outros segmentos do varejo, né? Como farmácias, alimentação, produtos para animais. Qual segmento tem mais oportunidade no momento e como que o investidor faz esse contraponto entre os segmentos para escolher qual vai para a carteira? Perfeito, Daniel, porque também as pessoas costumam muito englobar, principalmente o investidor pessoa física, né, que não tem tanto, ou que não analisa tanto ali as empresas de perto, né, o varejo parece genérico, né, varejo, mas dentro do varejo a gente tem uma série de empresas, né, uma série de subsegmentos dentro do varejo. Então, poxa, tem o varejo de e-commerce, tem o varejo vestuário, tem o varejo de calçados, tem o varejo de farmácias, tem o varejo pet, né, e aí você consegue ver um comportamento diferente. A gente sabe que cada uma dessas coisas, né, quanto menos discricionário, ou seja, quanto menos não essencial ele for ali para o dia a dia, para o consumo das pessoas, mais resiliente ele vai ser. Ou seja, farmácias e pet, né, que são até mais necessários, basicamente, né, os cachorros têm necessidade de alimento, né, são alimento, medicamento ali, né, um cachorro, um passarinho, um gato, o que as pessoas preferirem, eles têm uma demanda que não consegue talvez ser interrompida, né, assim como farmácia, você fica doente, você não vai deixar talvez de comprar um medicamento, né, a não ser que você não tenha capital ali, mas é algo muito mais resiliente que tende a ser menos afetado do que você comprar uma camisa nova, você comprar uma televisão nova. Então, subsegmentos do varejo ele tendem a performar de forma diferente. E aí, a gente até aqui na Alckmin também identifica, né, até esse segmento Pets, né, que é muito bem representado pela Pets aqui na Bolsa, quanto as próprias redes de farmácias aí, liderada pela Hydrogazil, que tem a sua posição de liderança, a gente tende a identificar esses setores como mais prósperos e resilientes em meio a essa turbulência. Então a gente acredita que sejam ações aí que quem quiser estar exposto ao varejo nesse momento, que sejam mais defensivas, né? Se olhar como um todo, elas certamente foram muito menos afetadas, apesar dessa queda recente que a gente viu até como muito agressiva para a Pets. A gente não acredita que seja condizente com a própria resiliência que é esperada do setor e até o crescimento que identificaram também para a companhia. Maravilha. Anderson, a gente viu hoje, né, sendo divulgados aí os números do setor de serviços com uma alta expressiva em novembro. As empresas que atuam nesse setor têm mostrado mesmo uma recuperação. Mesmo assim, aquela questão do ambiente econômico, né, que você falou, inflação, taxa de juros e toda essa situação, perda do poder aquisitivo,
também acaba pesando, né? Queria saber a sua visão sobre esses dados e, claro, os reflexos para as empresas ligadas a serviços. Como que você vê, né, por mais que estejam aí interessantes, né, esses dados, isso aí pode ter algum tipo de relação, pode ter algum tipo de movimento nessas empresas? Sim e não, tá? Porque, assim, como foi o indicador lá de novembro, a gente acredita que estava um mundo e o Brasil estava em outro cenário, né? A gente vê agora como o cenário até mudando um pouco, e a gente pode até espelhar isso para o que a gente espera para análise de resultados. Então, um dado de novembro, agora em janeiro, né, sem pandemia, agora talvez com uma nova onda de pandemia, né, a gente tende a ter uma performance diferente. Então, por mais que o passado tenha sido bom, positivo, né, isso não tende a prosperar agora num cenário de maior incerteza, ou de maior insegurança, ou de maior infecções. Então, a gente sempre fala, a bolsa é um indicador antecedente, então a bolsa precifica o futuro daqui de hoje para frente, né? Ela não olha tanto para o passado. Lógico que o indicador bom em novembro, né, tende a animar os últimos resultados e, se prosperar, tende a ser mais positivo ainda. O que chamou a atenção, Felipe, foi, na verdade, o quanto que foi maior. Então era uma alta assim que talvez que era 0,4, 0,6 projetada e foi de 2,4% na variação mensal. No anual era algo de 6,4% projetado e avançou 10%. Então, acho que a magnitude, o tanto que foi acima do projetado, acho que chamou mais atenção do que o próprio indicador passado. Então isso alimentou, logicamente, deu uma injeção de esperança ali, né, para os investidores, que a gente tenha uma economia mais movimentada, e ainda que a gente tenha um impacto agora negativo em janeiro, né, quando talvez essa nova onda que talvez esteja chegando aí passar, a gente consiga retomar muito bem como se foi visto lá em novembro. Então, os indicadores de serviço, lógico, tem uma boa parcela de serviço, também é muito importante para o PIB, para a Bolsa, né, então isso tende sim a ser muito positivo e deu com certeza uma injeção de ônibus. A gente não consegue mensurar, né, o quanto que da alta da Bolsa, né, teve a ver com isso, mas certamente, né, contribui para que o cenário seja muito mais bem visto ali na economia como um todo. Pois é, você tocou nesse assunto aí do PIB, né? A gente falou um pouquinho mais cedo até que alguns economistas já estavam até refazendo alguns cálculos, contas assim, do impacto disso no PIB, né, o Anderson, porque como veio mais acelerado, né, o volume de serviços, isso tem um reflexo também, e até o PIB de dezembro, né, talvez possa vir diferente, o volume de serviços de dezembro vem diferente, o PIB cresce um pouco mais, enfim, será, aí é uma pergunta bem especulativa mesmo, será que o que a gente está vendo aí, essas questões desse cenário que a gente está percebendo e que as pessoas estão projetando, talvez não seja tão ruim assim, talvez a gente tenha visto quedas e quedas, né, nas projeções de PIB, quedas na projeção de crescimento. Será que esses últimos meses, aí, esse último trimestre pode trazer uma surpresa e aí dá até uma animada nesses indicadores aí? Sim, Felipe, é lógico, a especulação a gente tem que aguardar muita informação, muito dado ainda. A gente sabe que o agro não ajudou tanto no final ali, né, quanto a gente gostaria, sempre algo que sustenta muito o Brasil. Mais assim, a Bolsa, né, os investidores tendem a trabalhar com extremos, né, ou ele está muito otimista ou está muito negativo, muito pessimista, né. Então a gente acha até que o cenário agora é o extremo negativo, né, está-se muito negativo ali com a Bolsa, com o crescimento, com tudo. Então qualquer upside, né, qualquer surpresa positiva tende a ser muito positivo, lógico. O serviços é um componente muito importante, como a gente falou, a gente depende do clima performar muito bem, a gente depende da inflação, né, permitir que outras coisas andem, o nível de chuva já também está acelerando, né, quem mora em São Paulo aqui já viu quanto choveu todos os dias aqui de janeiro praticamente, final de dezembro, então isso aí já dá, lógico, né, São Paulo não é só a única referência, mas para o Brasil todo você vê o volume de chuva recuperando, os índices mostram isso, então a crise hídrica, a despeito, né, da possibilidade do Laninha, tende a ser um problema já mitigado, isso permite ter uma recuperação como um todo, né? Porque a gente sabe que é uma reação em cadeia, inflação, custo das empresas, né? E você consegue ter mais investimentos e o PIB avança. E eu, só lembrando a todos também que o PIB, né, como o Felipe mencionou muito bem, tem uma correlação muito forte com a Bolsa, né? Então, a gente vê um PIB ali muito forte no quarto T, pode sim surpreender possivelmente para a Bolsa. E aí, só respondendo a pergunta como um todo, em resumo agora, Felipe, um PIB positivo aí do quarto T, eu acho que não está precificado agora. Tá? Então, a gente
tenha um número aí muito acima do que a gente está projetando, eu acho que isso é positivo. O ruim é que lá no começo de 2021, final de 2020, você se esperava, né, um ano muito bom, né, para a economia, que fosse total de recuperação, e não foi ainda como a gente projetou. A pandemia nem acabou ainda em 2022, né, então eu acho até que para 22, né, já está sendo um cenário diferente, né? Já está se achando que 22 vai ser um ano ruim ou quase que perdido por conta de eleição e todos os fatores. Então, pode ser que da mesma forma a gente se surpreendido até possivelmente lá no final do ano, caso não seja tão ruim quanto está sendo precificado, né? Pode ser que o mercado esteja pesando demais a mão, né, em achar o quão ruim vai ser esse ano. A gente já está até um pouco mais otimista que haja essa surpresa. Uhum. Anderson, eu queria fazer mais duas perguntas para você, mas indo para o cenário americano, né, que acaba, claro, tendo impacto no mundo inteiro, principalmente nos emergentes, aqui no Brasil também. A gente viu os dados da inflação americana, né, vieram acelerados, tanto ontem quanto hoje, porém em linha com o esperado ali pelo mercado. E a gente já viu até falas ali de dirigentes do Fed dizendo que talvez tenha que ter mais aumento de juros, talvez que tenha que ser um pouco mais rápido do que o esperado, inclusive projetando agora já para março, né? Queria saber como que você vê essa questão da inflação americana e esses reflexos, né, de controle da política monetária lá nos Estados Unidos, refletindo aqui no Brasil, refletindo aqui na nossa bolsa também. Você acha que essa questão da transitoriedade, né, de ser uma coisa mais temporária a inflação, já ficou para trás? O Powell mesmo falou que tirou o transitório da inflação lá nos Estados Unidos, porque talvez isso aí vai ficar até ano que vem ou até o próximo, né? Como que você vê essa situação e os reflexos por aqui também? Sim, acho que a segunda pergunta é até mais fácil, sim, não é transitório, tá? Isso aí acho que já está muito claro para todos, até para ele, né? Foi difícil talvez para ele admitir, né, que não era transitório, né? E também é um termo subjetivo, às vezes o que é transitório para mim não é para você e para ele então isso é muito subjetivo, não tem uma regra até 2 anos é transitório, então isso aí fica a cargo de cada um, acho que a gente nunca vai ter essa resposta. Pode ser que isso dure 5 anos e daqui lá na frente fale, não foi transitório, só durou 5 anos. Então, fica a cargo de cada um tomar a sua percepção. Para mim, né, para a gente aqui na Alken analisando isso, já não se classifica como transitório, até porque, como vocês também devem ter noticiado, reportado muito bem, foi de 7% a inflação, né, no ano passado. Então, assim, é o maior nível desde 1982. Se isso não é muito para uma economia de um país desenvolvido, a maior economia do mundo, não sei o que é, né? Então, é de fato algo que chama muita atenção. Então, primeira pergunta não é transitório e, de fato, é preocupante. Até complementando o que você falou no final, eu acredito que esse ano ainda seja um pouco desafiador, né? Voltando ao que a gente falou do Covid, né, a oferta da cadeia de suprimentos, que, né, sempre foi um problema 2021, né, e que puxou as commodities e puxou a inflação para cima, isso tende a ser afetado ainda que a gente não tenha uma Ômicron tão letal. Porque trabalhadores, né, muita gente consegue fazer home office, o trabalho de vocês, a gente consegue, né, flexibilizar no home office, mas, poxa, o cara lá que trabalha na VEG, fazendo motor lá na indústria, né, ou o cara que trabalha na siderúrgica, ele não consegue fazer uma chapa de aço da casa dele. Então ele tem, né, de que o trabalho, e se ele ficar com a Ômicron, por mais que não seja um caso grave, ele não vai trabalhar, né, presencial. Então, você, dado o nível de casos, né, que você tem hoje na Ômicron, a oferta, né, tem que ser afetada. Né, que a gente falou no shopping, poxa, uma empresa com 100 trabalhadores, se tem 20 infectados ali, você vai ter uma performance menor. Então, se a demanda permanecer constante e a gente tiver uma oferta menor, né, você vai ter uma inflação, porque vai ser o mesmo tanto de gente batalhando por menos produtos disponíveis no mercado, vai ser o mesmo tanto de empresas batalhando por menos de televisões disponíveis no mercado. Então, isso tende assim a perdurar a inflação por pelo menos mais um tempo, né? Já que a gente está vendo ainda em 2022 já com uma alta de casos aí que pelo menos deve perpetuar até o primeiro semestre. Então, até isso se ajustar, Felipe, Daniel e a audiência toda, até isso se ajustar, a gente acredita que seja mais um ano que a inflação esteja sendo ofensor ali até para a economia, tá? Então isso aí acho que é um ponto de destaque. E até aqui no Brasil, né, como é que isso impacta?
se os Estados Unidos está sofrendo com a inflação, né, a gente sabe que a própria indústria aqui depende muito de componentes importados. Pode não ser tudo, mas uma parte e outra você depende, né, de componentes importados. Então isso acaba assim afetando, porque na hora que a empresa, né, produz um teclado aqui no Brasil, né, e ela, poxa, usa 20% das peças que ela usa para montar, ela compra lá de fora, né, ela compra em moeda do dólar, né, ela também está não só exposta ao câmbio, mas exposta também ao quanto que ela vai comprar. Se ela comprava uma peça por R$1 e agora está R$1,15, né, ela está sofrendo, né, em grande escala faz muito efeito. E aí não para o efeito só na empresa, né, a empresa passa a ter um custo maior como um todo, né, da inflação lá de fora, sofre com a inflação daqui, e isso aí tem que ser repassado ao consumidor. Né, e se ela não consegue repassar para o consumidor, né, ela acaba tendo uma performance ruim, uma queda na margem. Né, então isso que é difícil, né, complexo visualizar, mas quando você enxerga como isso tudo está conectado, né, a cadeia, né, o investidor, a audiência, o acionista, ele consegue identificar como as coisas estão interligadas. Aí você começa a olhar, poxa, como é que a inflação puxa os juros, né, como é que o estímulo monetário puxa e eleva a inflação. Então é difícil explicar todos os temas aqui em uma única resposta, mas a inflação também americana elevada acaba pesando um pouco mais nessa parte de insumos aqui no Brasil das empresas e da indústria que dependem de componentes importados. Maravilha. E só para encerrar mesmo, viu, Anderson? Essa seria a segunda parte da pergunta, porque meio que está ligada na primeira. Como você bem falou, né? Os funcionários que não conseguem fazer home office, os impactos nas empresas e tudo mais. Você acha que isso acaba impactando já nesses resultados que a gente vai ver, que começam amanhã, inclusive, lá dos Estados Unidos, com os grandes bancos? E essa temporada de resultado ela pode ter esse já impacto, né, desse comecinho aí de Omicron e também, claro, desses problemas todos de inflação. Você acha que isso pode já aparecer nesses resultados do quarto trimestre? Sim, a inflação acho que vai pesar muito, a gente vai estar muito de olho nas margens da economia americana, as empresas vão, lógico que bancos ali ainda não vai ser um proxy interessante, mas nas próximas semanas, sem dúvida, a gente vai estar vendo Apple, Netflix, né, outras empresas aí, Amazon, também reportando resultados, então vão ser dados aí, né, que vão mostrar um pouco mais da inflação em si, Target, né, as grandes varejistas, e aí a gente vai conseguir ter um proxy melhor de inflação, né, e aí só olhar as margens, né, quem quiser ficar de olho, com certeza vocês vão acompanhar, a gente vai acompanhar na Alckmin também, então muita atenção para as margens das empresas, né, a gente tem que olhar o quanto que as empresas lá fora, né, conseguiram repassar para o consumidor, né, e isso aqui também no Brasil, tá, principalmente aqui no Brasil, a gente vai ficar muito atento à margem, e aí, logicamente, a Omicron, a gente acredito que começou a pegar mais ali no dia 10 de dezembro, né, começo de dezembro, que o número de casos nos Estados Unidos começou a explodir demais, né, então não vai ser o trimestre como um todo que vai, outubro, novembro, dezembro que vai ser afetado. Então, acho que o investidor também vai estar muito atento, né, os analistas vão estar atentos não só ao resultado que vai ser reportado oficialmente, quanto também às teleconferências de resultados, né, que são na sequência ali da divulgação em que a diretoria, né, comenta muito também das expectativas para frente. Então, o mercado, como sempre, está olhando para frente e falar, ok, o quarto T foi bom ou não foi? Tá bom, mas e agora aqui, janeiro, fevereiro e março, o que a gente vai ter? Quais são as expectativas? Como é que vocês estão situados? Como é que está o seu estoque? Né? Você está sofrendo para inflação, então não é só olhar o resultado para trás, a gente vai estar sempre olhando muito para frente. E aqui no Brasil, né, com os resultados sendo divulgados, acho que no começo de fevereiro, a gente já deve ter os primeiros, né, a gente vai estar sim, né, olhando também muito atento da mesma forma, margens e perspectivas também para os próximos trimestres, porque ainda não acabou, ainda não foi fácil, e o quarto T também vai ser um bom proxy, principalmente aqui na Black Friday, né, em varejo como um todo, que é algo que está sofrendo muito aqui, eu acho que vai ser um indicador interessante. Maravilha então, Anderson. Quero agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente, aqui no BMC Market. Obrigado mais uma vez. Então, um abraço para você, até uma próxima. Eu que agradeço, Felipe, Daniel, sempre um prazer, sempre uma honra estar com vocês. Espero que a audiência tenha gostado, que tenha sido esclarecedor e até a próxima. E outra, né, Anderson, espero que passe logo essa questão de coronavírus para você voltar aqui para os estúdios da BMC, né? Você que sempre fazia presencial. Com certeza, eu estou aqui com a canequinha aqui da BMC. Sensacional. Legal. Muito bom, muito bom. Sempre bem-vindo, viu? Vamos esperar passar logo essa situação aí e você voltar aqui com a gente. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Valeu, Anderson. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Falou.
Isso aí, Anderson Menezes da Alkin falando com a gente aqui. Sempre muito solícito, sempre um papo muito bacana aqui com o Anderson. Quando tá no estúdio é bom, mas quando tá online, remoto, também é bom, né, Daniel Morales? Com certeza, com certeza. O Anderson tá, aliás, ele tá aqui pertinho, né, da gente, então... Vizinho. Para ele é só descer e vir para cá. É bem legal isso. Valeu. Ô, Daniel Morales, a gente está se encaminhando para o final do nosso BMC Market. Isso. Dá aquele giro do mercado só para a gente situar a nossa audiência aí, como é que está a Bolsa Brasileira nesse momento. Deu uma viradinha, né? Virou? Virou. E Ibovespa agora está com 0,09% de alta. Está nos 105.775 pontos. Vamos conferir então os papéis então rapidamente. A Marfrig aqui com 4,67% de alta, Santander 4,09%, PetroRio com 3,65%, Petri 3, 3,18%, Petri 4, 2,46%, Itaúsa 2,69%, Minerva com 2,14%, subindo também JBS, BRF, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco e também Copel subindo. Agora aqui nas baixas a gente tem Localweb agora com menos 9,95%, baixou um pouquinho mais. Cash 3, Melius com menos 6,69%, o Banco Inter com menos 5,95%, Magazine Luiza agora com 4,91%, o Grupo Natura com 4,83%, Raia Drogasil também caindo, assim como Embraer, Qualicorp, Via, Positivo, Redditor, Pets, Pão de Açúcar e também o Carrefour. E o dólar? O dólar também está caindo 0,23% aos R$ 5,54, Felipe Nascimento. E as bolsas americanas, Morales? A essas eu falo. Dow Jones está subindo 0,07%, né? De jeito nenhum. Já deixei no gancho aqui. Dow Jones subindo 0,07%, o S&P caindo 0,5% e a Nasdaq sofrendo um pouquinho mais, viu, Morales? Caindo 1,29%. Nesse momento, as bolsas americanas operando mistas. A gente já tinha comentado sobre o fechamento das bolsas europeias, também em tom misto, e parece que misto é o dia de hoje, né? Porque logo no pre-market eu já tinha falado que as bolsas asiáticas também estavam fechando mistas. Fechar mista é uma sobe, outra desce, sem uma tendência específica, Daniel Morales. Aqui no Brasil, o que eu gosto é do misto quente. Já que é pra falar de mista, né? Já que é pra fazer a piadinha, né? Vamos fazer a piada completa. Vamos lá, é isso mesmo. Tá certo então, Daniel Morales, né? A gente vai ficando por aqui. Deixe suas considerações finais, Daniel Morales. Olha, depois dessa eu não tenho, fiquei sem palavras com o misto quente. Não, tô brincando. Gente, amanhã é dia de happy... Não, também não tem happy hour, mas amanhã é o último dia da dupla aqui juntas, porque a gente espera que segunda-feira a gente esteja com a trupe toda junta aqui para fazer um marketing também completo. E segunda-feira não vai ser só o Gani e o Cabral que vão voltar não, hein? Ah, não? Sabe quem vai estar aí? Quem que vai estar? Sabe quem tá aí? Quem? O Eric. O Eric tá aí. Segunda-feira. Não hoje, segunda, né? Ah, segunda. O Eric segunda. Também tá de folga, o Eric. Só tranquilo. 5.227 perguntas para Eric DK segunda-feira. Não perca. Ficou acumulado, né? Desde o ano passado. Não vai ter muito jeito. E tem coisa pra falar, hein? Tem. E esse povo tira tudo férias junto, né? Vamos sair também, Morales. Vamos deixar aqui o pessoal aqui apresentando. Deixa o Léo que tá ali no Switcher vir apresentar. Vem aqui, o Léo concordou. O Léo tá aí. Tá. Amanhã é o Léo que apresenta. Sensacional. Já vou pegar a sunga e o óculos de sol e cair pra praia. É isso aí. Valeu então, Morales. Um abraço pra você. Até amanhã. Até amanhã e até amanhã também para todo mundo que nos acompanhou aqui no BMC Market. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça, se você ainda não deixou o seu like aqui, deixe seu like, também se inscreva no nosso canal. A gente está quase chegando aqui nos 41 mil inscritos. E é isso, pessoal. Obrigado mesmo pela participação, pelas perguntas que vocês sempre fazem aqui pra gente e pros nossos convidados. Eu vou ficando por aqui, vocês ficam agora com o professor Alexandre Cabral e os cenários.
os cenários desta quinta-feira. Forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.